Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto enrosqueamento, vídeo 13. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta, vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Quais são os tipos de fresas para rosca que existem? Resposta correta: fresas de filete único e de múltiplos filetes. Existem basicamente dois tipos de fresas para a construção de roscas. Seriam as fresas interpoladoras de filetes únicos e as fresas interpoladoras de múltiplos filetes. Cada tipo tem suas vantagens e desvantagens, e o seu uso vai depender muito da peça, material e máquina que se está utilizando. Pergunta número 2. Para que tipo de roscas as fresas interpoladoras de roscas são apropriadas? Resposta correta: internas de peças médias a grandes e externas grandes. As fresas de filetes únicos podem ter insertos intercambiáveis ou não. Seu uso é apropriado para roscas internas de tamanhos médios a grandes e para roscas externas grandes em peças assimétricas. Também quando a estabilidade for ruim, como para roscas que precisam de longos balanços da ferramenta e ou peças com paredes finas. Quando você precisa usar a mesma ferramenta para diferentes passos, quando pouca potência for necessária, para lotes pequenos e produção mista, devido sua versatilidade. Pergunta número 3. Quais os tipos de perfis de dentes possuem as fresas interpoladoras de roscas? Resposta correta: perfil completo e perfil em V. As fresas interpoladoras de filete único têm perfis de dente tanto nas intercambiáveis quanto nas inteiriças. Há dois tipos principais. Os diferentes argumentos técnicos e econômicos para cada um são as principais orientações na escolha de aplicação. Os dois tipos são perfil completo e perfil em V. Pergunta número 4. Por que o perfil completo é a primeira escolha em fresas de rosca de filete único? Resposta correta: maior qualidade e menos passes. As fresas com perfil completo são a primeira escolha para a criação de roscas de alta qualidade. Esse perfil assegura a profundidade de corte, o perfil inferior e superior para uma rosca mais robusta. Para esse perfil, o sobremetal deve ser 0,03 a 0,07 mm e não é necessário a rebarbação após o rosqueamento. Menos passes são necessários comparado ao perfil V, devido a um raio de ponta maior. É necessário uma pastilha separada para cada passo e perfil, e tem um desempenho de rosqueamento produtivo. Pergunta número 5. Qual a vantagem do perfil em V em fresas de rosca de filete único? Resposta correta: menos ferramentas em estoque. A fresa com perfil em V é a escolha certa para trabalhar com estoque mínimo de ferramentas. Esse perfil não forma cristas nas roscas, portanto, o diâmetro externo e o diâmetro interno devem ser usinados até o diâmetro certo antes do rosqueamento. Com esse perfil, a mesma pastilha pode ser usada para uma gama de passos, desde que o ângulo do perfil da rosca seja o mesmo. São necessários menos ferramentas em estoque. O raio de ponta é feito para proporcionar passos menores, o que reduz a vida útil da ferramenta. Pergunta número 6. Que outra vantagem, além de roscar, tem as fresas de roscar de filetes únicos inteiriças? Resposta correta: furar enquanto faz a rosca. Uma grande vantagem das fresas interpoladoras de roscas inteiriças é que elas podem ser usadas para furar ao mesmo tempo que produzem a rosca, ganhando tempo de processo e economizando ferramentas de furação. Por serem de materiais muito resistentes como metal duro e possuírem coberturas especiais, elas acabam sendo uma boa escolha para quem pensa em produtividade e vida útil maior.
Pergunta número 7. Qual a grande vantagem das fresas de rosca com pastilha intercambiável? Resposta correta: economia com a troca de pastilha. As fresas interpoladoras de filetes únicos com pastilha intercambiável têm a vantagem de se trocar apenas a pastilha, gerando uma grande economia, visto que não é necessário comprar o corpo da ferramenta toda vez que esta perde a afiação em definitivo. Enquanto o corpo estiver bom, troca-se apenas a pastilha. Pergunta número 8. Qual é uma das principais características das fresas de rosca de múltiplos filetes? Resposta correta: gama de rosca de M1 a M150. As fresas interpoladoras de múltiplos filetes podem ser inteiriças de metal duro ou com insertos intercambiáveis. Uma das suas principais características é que ela pode ser encontrada com variação de diâmetro entre 0,72 mm e 100 mm, possibilitando interpolar roscas de M1 até roscas acima de M150. Com isso, é possível utilizar a fresa com os mais diversos perfis de rosca, com grande eficiência e máxima praticidade. Pergunta número 9. Por que a fresa de múltiplos filetes exige baixos esforços no trabalho? Resposta correta: múltiplos filetes e altas velocidades de corte. A fresa interpoladora de múltiplos filetes exige baixos esforços de corte, isso por conta de um corte raso, múltiplos filetes e altas velocidades de corte. Ela possui ampla resistência ao desgaste e uma vida útil longa. Podem ser fabricadas para utilizar insertos bifaciais, podendo utilizar apenas um corpo e trocando apenas os insertos. Pode ser utilizada para rosqueamento e chanframento com uma única ferramenta, para completar uma rosca em um único passe de 360 graus e quando você precisar usar a mesma ferramenta por mais de um tamanho de rosca. Pergunta número 10. Quais as condicionantes para o uso do fresamento de roscas? Resposta correta: máquina com 3 eixos e rosca menor que 3 vezes o corte. O fresamento de roscas muitas vezes é o processo mais vantajoso de rosqueamento, mas ele tem algumas exigências, sendo que ele deve ser feito numa máquina com 3 eixos ou mais, por conta do movimento de interpolação, e o comprimento da rosca não deve ser superior a 3 vezes a aresta de corte da ferramenta. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo do canal O Mundo de Ferro.